Moisés e o Decálogo, Código de Hammurabi em 3 alfabetos diferentes. Foi encontrada em 1901. Está no Museu do Louvre. Hammurabi foi um rei babilônico do século XVIII a.C., primeiro rei do Império Paleobabilônico. Hammurabi reinou de 1792 a.C. até sua morte em 1750 a.C. Acredita-se que Hammurabi escreveu aproximadamente em 1772 a.C. um conjunto de leis escritas, sendo um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de texto oriundo da Mesopotâmia, o Código de Hammurabi. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901 na região da antiga Mesopotâmia. É um monumento monolítico, monumento-obra, constituída por um só bloco de pedra, talhado em rocha de diorito, sobre o qual se dispõem 46 colunas da escrita cuneiforme acádia. Era uma língua semítica, parte da família afro-babilônios, com 282 leis em 3.600 linhas. A numeração vai até 282, mas a cláusula 13 foi excluída por superstições da época. A peça tem 2,25 metros de altura e 1,5 metro de circunferência na parte superior e 1,90 m na base. Pontos principais do Código de Hammurabi são: não cumprimento de contrato, lei de talião, olho por olho, dente por dente, falso testemunho, roubo e receptação, estupro, família, escravos, ajuda de fugitivos. A lei de talião, do latim lex talionis, lex, lei, e talio de talis, tal, idêntico, também dita pena de talião, consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, aproximadamente chamada retaliação. Essa lei é frequentemente expressa pela máxima olho por olho, dente por dente. É a lei registrada de forma escrita mais antiga da história da humanidade. O criminoso era punido de maneira igual ao dano causado ao outro. A punição era dada de acordo com a categoria social do criminoso e da vítima. No Antigo Testamento, especificamente na lei mosaica, a lei de talião aparece em Êxodo 21, 23 e 25, em Levítico 24, 18, 20 e Deuteronômio 19, 21. A sociedade era dividida em 3 classes que também pesavam na aplicação do código. Auilum, homens livres, proprietários de terras que não dependiam do palácio e do templo. Musquenum, camada intermediária, funcionários públicos que tinham certas regalias no uso de terras. Guardum, escravos que podiam ser comprados e vendidos até que conseguisse comprar sua liberdade. A Bíblia é um conjunto de livros que relata a história do povo hebreu, contém importantes ensinamentos trazidos pelos profetas e por Jesus, o Messias divino. Ela é dividida em Antigo Testamento, escrito antes de Jesus, e o Novo Testamento, escrito após Jesus. A palavra testamento significa aliança. Existe uma aliança, seria velha, de Deus feita com os profetas, de maneira especial Moisés, e outra, nova, com Jesus. Princípio, ditame moral, regra, lei, preceito, éticos, valores. Mandamentos são os princípios éticos transmitidos por Deus aos homens de todos os tempos através de emissários chamados profetas. Pode-se dizer que profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Foram resumidos no Decálogo, o qual Jesus não veio desfazer, mas sim aperfeiçoar. Decálogo significa 10 preceitos, lei. Essas palavras resumem a lei dada por Deus ao povo de Israel. Moisés, ao apresentar os 10 mandamentos, sendo os 4 primeiros do amor a Deus e os outros 6 ao próximo, traça para o povo eleito e para cada um em particular o caminho de uma vida liberta da escravidão do pecado. Javé é um dos nomes de Deus
na Bíblia Sagrada Cristã, assim como Jeová. O estudo do nome Javé tem origem do hebraico Yahvé, ou Jeová, que a Bíblia Sagrada foi traduzida para o latim na forma de telegrama YHVH, conjunto de 4 letras. História. Moisés pertencia à tribo de Levi, ao clã de Coate e à casa ou família de Arão. Durante 430 anos, a família e os descendentes de Jacó permaneceram no Egito como escravos, transformando-se em um povo numeroso, o povo de Israel. Para evitar o aumento da população israelita, o faraó Ramsés II, em torno de 1250 a.C., determinou a morte de seus filhos recém-nascidos do sexo masculino. Jocabel, mulher de Amram, neto de Levi, deu à luz a um menino e o amamentou por 3 meses. Temerosa que os guardas o descobrissem, arquitetou colocá-lo no rio Nilo, num cesto forrado de betume, à hora do banho da princesa Termutes, filha do faraó. A princesa recolheu-o e adotou-o como filho. O nome Moisés quer dizer literalmente criança, filho ou tirado das águas. Certamente Moisés foi um espírito missionário de alta hierarquia, com uma difícil tarefa: libertar o povo hebreu do jugo egípcio e codificar as leis divinas de caráter universal, o Decálogo. Sua missão teve caráter planetário. Educado em palácio, iniciado nos cultos esotéricos ocultos dos faraós e sacerdotes, sempre se destacou por sua personalidade de liderança, coragem, astúcia, conhecimento dos flagelos que assolavam o povo do Egito. Aprendeu enquanto viveu no palácio do faraó como um príncipe. Após matar um guarda egípcio, Moisés teve de fugir. Vai para Madiã, ao sul da Palestina, onde se casa e passa 40 anos pastoreando, também aprendendo os caminhos do deserto. Um dia, nas imediações do Monte Sinai, o mesmo onde anos mais tarde recebeu o Decálogo, Moisés ouviu o chamado à sua missão quando Deus lhe fala por meio de uma sarça ardente. Ao se aproximar, o anjo de Javé apareceu e disse: Moisés, eu envio você ao faraó para tirar o seu povo do Egito, os filhos de Israel. Javé, Jeová, espírito superior, protetor da raça hebraica, mas os antigos consideravam o próprio Deus. Moisés volta ao Egito com a sua família. Reinava então Menefetá, filho de Ramsés II, e tendo seu irmão mais velho Arão como intérprete de sua vontade junto ao faraó, pediu a liberdade de seu povo. Venho em nome de Javé, o Deus de Israel, pedir para que deixe meu povo partir. Então o faraó respondeu: Não conheço Javé, nem deixarei Israel partir. Depois de muitas dificuldades e pragas terríveis, o faraó ainda assim não concordou com a sua saída. Em face da não concordância do faraó, o Senhor instituiu a Páscoa, na qual os hebreus deveriam marcar os batentes da porta com o sangue dos cordeiros sacrificados, assinalando sua presença para que os seus primogênitos não fossem atingidos pela praga destruidora. Então Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, que na realidade não foram milagres. O físico Colin Humphreys analisou os fenômenos ocorridos no Egito e propôs explicações naturais para eles. Transformou a água em sangue. O rio Nilo teria ficado vermelho graças à proliferação de algas vermelhas. Infestou o território com rãs. Mosquitos atacaram homens e animais. Moscas invadiram todo o território, com a morte de sapos e rãs, predadores naturais dos insetos mosquitos como os colicoides, canitórax e moscas de estábulo como o Stomoxys calcitrans, multiplicam-se descontroladamente entre outubro e novembro. Peste maligna afetou os animais. Úlceras e chagas atingiram os animais e homens. As moscas de estábulo carregam vírus fatais para vacas e cavalos, que começam a morrer por causa dos enxames. E a infestação de colicoides causa as doenças de pele nos egípcios. O cenário é grave entre novembro e janeiro.
Caiu chuva de pedras. A chuva de pedras seria, na verdade, de granizo, que fere homens e animais e destrói as plantações. Os gafanhotos cobriram todo o território. O solo úmido atrai gafanhotos do deserto que depositam seus ovos e até março devoram o que sobrou de alimento. Uma escuridão cobriu o território por 3 dias. Os 3 dias de escuridão em março seriam consequência de uma densa tempestade de areia que trancafiia os egípcios em casa. O fenômeno, conhecido como Khamsin, é comum até hoje nessa época do ano. Todos os primogênitos do Egito morreram, até o filho do faraó. Então o faraó, vencido, deixou o povo partir. Tradicionalmente, primogênitos têm o privilégio de se alimentar quando não há alimento para todos. Mas o benefício se inverte ao comer os cereais contaminados pelas fezes dos gafanhotos.